Olá, muito boa tarde a todas as pessoas presentes. A gente começa aqui uma prévia do primeiro Inovaton de combate à violência doméstica, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de setembro. O que é um Inovaton? Inovaton é uma maratona em que algumas pessoas, grupos previamente inscritas e inscritos, se concentram sobre uma determinada questão, um determinado problema ou uma determinada oportunidade para desenvolverem juntos soluções inovadoras. Esse nosso Inovaton teria acontecido no último fim de semana de março, seriam 2 fins de semana seguidos, e maratona mesmo. O pessoal, quando faz hackathon, Inovaton na Câmara Municipal, muda para lá na sexta-feira e só sai no domingo. E aí, logo antes da data do Inovaton, começou a quarentena, né? A pandemia chegou até aqui, a gente precisou implantar as medidas todas de distanciamento, e o Inovaton foi postergado, acontecerá agora, então, em modo virtual, não presencial, a gente é muito zeloso disso, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Então, a gente vai falar sobre violência doméstica e suas duas grandes vertentes, se é que a gente pode falar assim: a violência contra crianças e adolescentes e a violência contra mulheres. E hoje a gente vai tratar especificamente da violência contra crianças e adolescentes. É pavoroso que a gente tenha que falar sobre isso tanto quanto precisa falar. A gente está aqui no dia da infância, tem tantas coisas incríveis para falar sobre a infância, sobre tudo que a infância tem, de importância, de potencial, de manancial. E a gente tem que falar, e tem que falar mesmo, de violência contra a criança. E eu estou aqui com 3 pessoas que têm muito conhecimento e experiências diversas na área, com atuação em diversos setores diferentes, que vão fazer hoje uma exposição sobre o seu conhecimento, sobre a sua experiência de atuação nessa área, para as pessoas, então, que estão inscritas, que vão participar do Inovaton, e para todas as que estiverem nos assistindo, vocês podem participar com comentários, perguntas pelo Facebook, e a gente vai receber aqui. Eu vou fazer assim, eu vou apresentar cada uma das expositoras quando chegar a vez delas. Então, eu apresento aqui primeiro a Dalca Chaves de Almeida Ferrari, psicóloga com especialização em psicologia clínica, violência doméstica contra crianças e adolescentes e psicodrama terapêutico. Tem vários livros publicados na temática de violência contra crianças e adolescentes, e fica, então, faz a nossa apresentação inicial aqui, cerca de 10 minutos, Dalca, pode ser assim, esse tempo? Pode, eu tenho mais lâminas, mas eu vou correr um pouquinho, tá bom? Tá? Mas tudo bem. Mas se passar um pouco de 10 minutos, não tem problema. Tá. Obrigada, então, pelo convite. A gente já se conheceu quando você trabalhava na TV Cultura. Não sei se você se lembra, com um grupo de meninos. Lembra disso? Não lembrava que era de lá, sabia que a gente tinha feito alguma atividade junto. Isso. Então, eu começo aqui falando sobre as estratégias de acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de violência. Eu fiz um resumo, porque é muita coisa a ser dito, né? Eu pertenço ao Centro de Referência a Vítimas de Violência do Instituto Sede Sapiense e também atuo em consultório, tá? Mudando. Então, os procedimentos adotados pelos profissionais de diferentes instituições quanto à detecção, notificação e encaminhamento das situações de violência contra crianças e adolescentes, se esta se passam, seja na família, aí é uma violência doméstica, ou seja dentro de instituições. Então, isso passa pela necessidade de conhecimento do estatuto. Peraí, deixa eu voltar. Da Lei Maria da Penha e recentemente da Lei 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial, e pela solidificação e continuidade das políticas públicas. Eu quis fazer um apanhado, porque quem tiver interesse, quiser saber mais coisas, então vocês tendo aí um pouco dessa apresentação, pode mobilizar, ou às vezes nas discussões, né?
Então, essas informações devem surgir por meio de discussões, capacitações, seminários, encontros por toda a rede de profissionais envolvidos no trabalho direto com crianças e adolescentes. E muito do trabalho com a população, né, é importante a gente entrar assim com alguma explicação sobre como é esse setor, contemplada por ações interministeriais, intersecretariais, envolvendo as 3 instâncias do Poder Federal, Estadual e Municipal, evitando fragmentações e descontinuidade de políticas públicas. E eu gosto de dizer que eu estou falando de uma coisa que é o que existe na lei e que é o desejado por todos os profissionais. Não posso garantir que elas estejam sendo cumpridas, tá? As instituições estão reconhecendo a importância de se recorrer ao sistema de garantias de direitos. Todavia, o fenômeno da violência contra crianças e adolescentes está presente em todas as regiões brasileiras, refletindo-se nas instituições, reproduzindo novas formas de violência, clamando por uma intervenção eficaz. Que estratégias, que sugestões podem ser úteis aos profissionais diante desses casos? Quando eu falo profissionais, eu digo aqueles que estão aí com toda essa motivação para esse trabalho, mas nada impede que a população, que também pode se utilizar desses serviços, tenha esse interesse, né? Destacam-se aqui algumas: estratégias de acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de violência. Que o adulto, ele seja capaz de ouvir, né? A gente vê que muito das violências, seja a violência sexual, seja física, psicológica, negligência, trabalho infantil, exploração sexual, ou aquela violência que seria assim, quando a criança assiste uma outra violência com alguém da família, que a gente pode chamar de vitimização indireta ou violência testemunhal, né? Então, o adulto deve estar atento e aberto aos sinais dos diferentes tipos de violência, que são os reflexos da violência doméstica que pode acontecer na família. Verificar se a criança, adolescente, tem ferimentos e, se houver, encaminhá-la para exames médicos, né, com a coisa mais rápida. Criar parcerias com os centros de apoio a vítimas, com os conselhos tutelares, com os juízes e promotores da infância e da juventude. Acreditar na criança, adolescente e ampará-la. Aqui eu digo que acreditar na criança, porque eu acho que a criança tem uma subjetividade, tem um contato com o adulto muito assim, ambivalente. Ela quer se abrir, ela quer falar, mas ela tem receio do que vai acontecer com ela. Ela fica muito insegura, tá? E aí uma postura de que estamos acreditando no que ela está dizendo, que estamos disponíveis a acreditar, ajuda muito. Então, fazer perguntas precisas, calmas e objetivas. Não colocar palavras na boca da criança ou do adolescente, nem sufocá-los com expressões de espanto, horror e observações do quão terrível foi a violência. Não censurar, criticar, nem culpar a criança ou adolescente. Não estar preso a preconceitos ou julgamentos morais. Aceitar os sentimentos da criança e adolescente. Ouvir a criança e adolescente revelar a violência sofrida. Quando ela não se sente ouvida, ela pode não querer mais falar e não estabelece um vínculo de confiança. Por isso que é fundamental, quando uma criança diz que está sofrendo uma violência, que ela seja ouvida e levada a sério, ou pelo menos assim, que ela note o interesse do adulto em ajudá-la, né? Não adiar as decisões necessárias à interrupção do ciclo da violência e à proteção da criança e adolescente. Não imaginar que a situação de violência vai mudar ou até não acontecer mais. Todo mundo sabe que a instauração de um clima de violência numa família é algo que vem sendo construído ao longo dos anos das relações familiares. Então, ele passa por várias fases, né, esse processo, e tem muita gente envolvida. Então, se a gente não faz nada, essas pessoas que deixaram acontecer tudo isso, elas não têm a capacidade, assim, de tomar uma atitude sozinhas. Elas precisam de apoio também para poder levar essa situação adiante, né, para ela ser interrompida. Deve-se tomar as providências necessárias para impedir que a violência se agrave a ponto de causar a morte da vítima ou do agressor. Exemplo: após anos seguidos sofrendo agressões do pai, um filho pode querer agredi-lo ou matá-lo, tornando-se agressor, dependendo da sua idade. Então, a gente traz, assim, exemplos que vocês provavelmente já viram, ouvir falar na mídia até, né?
Não ficar paralisado na interlocução com outros profissionais e instituições pelas questões relacionadas ao sigilo, com omissão de informações, por receio de violar as confidências, deixando a vítima muitas vezes em situação de risco. A quebra do sigilo nessas situações é autorizada. Tínhamos bastante rigidez na questão do sigilo, tanto na área médica, na área da saúde, né, de forma geral, como da questão dos nossos conselhos. Mas a temática da violência, hoje, ela é aberta em termos de que possa ser notificada, então há uma permissão dos centros, dos conselhos que nos controlam, né, para ver se houve uma falha ética ou não. Esse receio... Oi? Você pode falar mais concretamente sobre esse ponto? Quais informações que a gente poderia... que a gente não ficaria impedido de passar adiante por causa do sigilo? Como assim? Que tipo de informações, por exemplo? Aqui a gente tem a necessidade, por exemplo, de tomar de imediata ajuda, né, quer dizer, uma imediata registro da situação, quando há uma situação física evidente. Então, a criança teve uma lesão, seja por violência física direta, seja por outro tipo de violência qualquer, né? Então, a gente sabe que a medida da saúde ela é prioritária, então abre-se essa informação. Quando a gente diz de que a informação não pode ser, né, comunicada por receio de violar as confidências, tudo isso, faz parte de uma história das nossas posturas profissionais, quando o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Medicina e o Federal também, eles tinham um cerceamento dessa notificação que o profissional estaria fazendo. Então, hoje, esse tema já é franqueado, né? Assim, você pode, como profissional, estar fazendo essa notificação. E você pode também, por exemplo, numa família, se alguém escuta que uma criança está sendo agredida, que uma criança está, seja fisicamente, seja de outra forma, você pode fazer uma informação, avisar a polícia, né, você está fazendo uma comunicação a um órgão né, da sociedade civil. Você pode fazer uma denúncia anônima, por exemplo, se tem medo de retaliações de alguém, ao Disque 100. Então, tem algumas formas, eu vou falar disso mais na frente, de como você tem, que órgãos são esses que podem estar acolhendo essa denúncia, né? Porque é importantíssimo que a denúncia seja feita quando ocorre a violência, porque assim, se uma criança, por exemplo, sofreu uma violência e ela tem medo de falar, quando ela vai falar, muitas vezes a autoridade policial, ou às vezes até mesmo dentro de um processo judicial, pode ter sido colocada em dúvida por que a criança não falou, e aí, sabe, a outra parte, que seria o agressor, ele pode entrar com situações de suspeita dessa declaração. Então, quanto mais, no momento que ocorreu, quanto mais, né, a criança possa se abrir, é mais ágil e o processo corre sem menos intervenções, tá? Porque tudo que uma pessoa desprotegida, uma vítima, uma família, pode buscar de ajuda, se realmente existe uma agressão, existe um agressor que está do outro lado, não querendo ser identificado, essa pessoa vai fazer tudo para provar que ele não é o agressor, entendeu? Então, você está lutando tanto com o reconhecimento da sua informação para a justiça, quanto você tem que se preparar para os processos e para as intervenções que esse responsável pela agressão que está sendo acusado vai criar ao longo do processo e ao longo, às vezes, da vida, hein? É uma coisa que muito complicado. Então, Dalca, objetivamente, não existe nada que você não possa divulgar ou pedir ajuda. Não, é só para ver se eu entendi. Então, uma psicóloga, por exemplo, que passe informações relevantes para o caso, para uma autoridade policial,
e para mais ninguém, para uma autoridade policial envolvida com a investigação, isso não pode ser considerado quebra de sigilo, então, é isso? Não, não, ela está fazendo o papel dela, que é denunciar uma violência. Ela está agindo segundo a doutrina de proteção. Ótimo. Tá? Uhum. Tudo bem? Sim, obrigada. Imagina, esse receio pode ter certo fundamento se a troca de informações ocorre entre profissionais ou pessoas não envolvidas diretamente no caso, ou que não tenham contribuições a dar. Tem pessoas que às vezes entram no esquema desta situação criada e começam a querer desmentir ou dizer que aquilo não foi verdade, entendeu? Para ajudar a outra parte, a pessoa que quer se livrar da acusação, entendeu? Então é muito delicado tudo que vai surgir daí para frente. Ter consciência de que suas ações ou omissões têm consequências. Um profissional que recebe no seu consultório ou em qualquer serviço público a revelação ou a notícia de que há uma situação de violência, ele tem agora, né, por dever fazer essa notificação. Se ele se esquiva, ele pode ter problemas profissionais mesmo, em nível de não ter admitido a investigação dessa situação. Cuidar da comunicação na medida em que poderá lidar com pessoas que não respeitam limites. Dependendo da forma como são realizadas, certas intervenções, o ciclo da violência pode ser interrompido e a vida dos familiares ou de outras pessoas envolvidas pode ser salva ou, ao contrário, colocada em risco. Acompanhar o percurso do caso. Você, então, está diante de uma notificação ou de uma situação que está com urgência de ser atendida, você tem o dever de ficar seguindo o percurso desse caso, porque às vezes chega lá numa outra instância, aquilo paralisa. E a família precisa da ajuda de poder desembaraçar porque que o caso não está andando, entendeu? Estar preparado emocionalmente e cuidar da própria autoestima, sabendo que pode ter vivido ou estar vivendo algum tipo de violência que pode interferir em seu desempenho profissional. Tem muitas pessoas que às vezes vêm trabalhar com essa área e depois eles veem que tem uma certa dificuldade de exercer esse papel, então, de protetor ou então de defensor, né? E às vezes até pode desistir porque acha que alguma coisa da vida dela, que não foi bem trabalhada, está interferindo, certo? Então, concluímos pela necessidade de manter a notificação como forma de proteger a criança e o adolescente vítima de violência, aprimorar o procedimento de notificar, ampliar a troca de informações e intercâmbio entre as instituições no que diz respeito à investigação, à proteção da criança e da família. Exercitar a capacidade de trabalhar com profissionais e instituições de forma transparente, cooperativa e corresponsável, criando mecanismos de interlocução, articulação e integração para a formação de uma rede intra- e interinstitucional, que propicie e sustente ações eficazes e contínuas a partir da compreensão da violência doméstica em toda a sua complexidade. Deixa eu ver aqui. Compartilhar e respeitar de forma responsável as decisões, as angústias, o sucesso, as diferenças, as dificuldades, os interesses e as ideias criativas. Refletir e implementar ações de prevenção da violência para serem desenvolvidas em suas instituições ou em outros locais de sua comunidade. Aqui eu me lembro muito da professora Maria Amélia Azevedo, quando ela dizia que a prevenção ela deve chegar antes que a criança passe a ser uma notícia de jornal ou uma cruz no cemitério. Ela era, assim, bem enfática na defesa da prevenção, disso que a gente está falando aqui, né? Que realmente tem que se criar uma cultura de prevenção da violência. Ter informações específicas sobre a violência doméstica contra criança e adolescente, incluindo conceituação, tipos, causas, consequências, dinâmica dos membros da família como um todo, gênero, sexualidade, cidadania, entre outras. Estar informado e atualizado sobre a legislação vigente para que possa respeitar e aplicar a lei de forma correta no que for de sua competência. Buscar e participar de cursos, palestras ou outras formas de sensibilização e capacitação para que saiba identificar, notificar e acompanhar a criança e o adolescente em situações de violência e risco pessoal. Hoje em dia, né, segundo as nossas leis, então aqui um esquema do que se oferece, né?
a gente tem que estar seguindo o Estatuto da Criança e Adolescente, a nossa Constituição Federal, essa lei que eu citei do depoimento especial, 13.431, e o novo Código Civil, né, que existe, que reformula algumas coisas. Então, em nível de varas da Justiça, que as situações sempre passam, que tem a violência doméstica, né, pode começar pela vara da família, ou pela vara da infância e juventude, vara da violência doméstica, vara criminal. As delegacias, né, de polícia e delegacias da mulher também hoje oferecem uma escuta, principalmente os casos de violência doméstica, têm procurado as delegacias da mulher, mas nada impede de se procurar a delegacia de polícia. Os centros de referência que existem na cidade de São Paulo, que oferecem um serviço de proteção a vítimas de violência, os SPVVs, que foram criados pela situação que São Paulo é uma mega, né, cidade, que tem milhões de habitantes. Então, com a política municipal, foram desdobrados centros de referência em cada região da cidade, podendo hoje a gente contar com mais ou menos 2 a 4 centros de referência por regiões. Então, acho que depois a Fran vai dizer quantos, mas eu acho que chega a ser mais de 20 ou 22 centros de referência. Como eu mostrei no início, nosso trabalho, ele hoje tem 2 centros, um na Lapa, Perdizes, né, CNRVV, e outro no Butantã, que são 2 centros na Zona Oeste, porque esse serviço está regionalizado, né? Cada entidade abre o serviço na sua região. Serviços de saúde, né? SEDECA, que é o Centro de Defesa, né, da Criança e do Adolescente, escolas, creches, Disque Denúncia, os websites, né, de informações, Conselho Tutelar. Então, assim, existe, não importa de onde a notificação ou a ocorrência surgiu, de que lugar ela veio. Normalmente, ela começa, né, por essas situações. Antigamente havia mais assim uma ênfase no começo, né, dessa denúncia passar pelo Conselho Tutelar. Hoje todos são parceiros, né, todos podem receber em primeira mão ou não uma denúncia e fazer a existência da rede de atendimento. O atendimento que é o ideal, né, aqui eu falo rapidamente porque eu sei que os colegas vão falar dessa questão, é que o atendimento fosse integrado, né, passando por todas essas áreas que estão sendo citadas, né, da polícia, do IML, sistema de saúde, né, justiça, conselho tutelar. Então, participar de fóruns de debate sobre essa temática que tem o objetivo de instrumentalizar, traçar estratégias para o trabalho em rede e propor parcerias para a criação e a implementação das políticas públicas, diante dessa realidade que ninguém quer ver, mas que existe, pensa-se que somente com a sensibilização da sociedade e dos profissionais é que poderíamos fazer alguma coisa para interromper esse ciclo de violência contra a criança ou adolescente. Principalmente, cada família vai saber identificar as causas da violência física com essa criança, por que essa criança anda sempre se machucando, por que essa criança aparece sempre na escola machucada, né? O que está acontecendo? A criança vai falar ou ela é impedida de falar. Nos outros tipos de violência, né? A violência psicológica, uma criança que tem a autoestima muito rebaixada, ela é sempre desvalorizada pela família, ou sempre ouve coisas, principalmente como aquelas, você não devia ter nascido, você não serve para nada, né? Então, assim, toda diminuição de autoestima é acompanhada dentro do quadro da violência psicológica. E todas as violências, elas vão se somando, né? A criança começa, às vezes, ser agredida fisicamente, depois pode vir a questão da sexualidade, e assim por diante. Então, temos aí, além da violência que ocorre dentro da família, as violências que ocorrem também fora da família, com as pessoas que exploram a situação da infância, né? Questão do trabalho infantil, questão do roubo, né? De criança que acaba perdendo a sua família, é levada para uma outra comunidade, um outro país, uma série de coisas, de tráfico mesmo de crianças. Eu acho que, por enquanto, eu fico aqui, né? Tá? Não sei se eu corri demais, e se também
alguém quiser alguma informação sobre o nosso trabalho, aqui tem online, né, do SED Sapiência, do centro, e estou à disposição, tá? Obrigada. Ótimo. Obrigada, Dalca. Depois, mais para diante, a gente vê se chegaram comentários ou perguntas dirigidas especialmente para você. Deixa eu anunciar aqui, algumas das pessoas que se identificaram no Facebook, o Sócrates Bento, o Cristiano Barbosa é assistente social do NPJ Perus, e diz tema importantíssimo para a qualificação dos profissionais que atuam na área de políticas públicas, de combate à violência contra crianças e adolescentes. A Elaine Martins presente também, a Flávia Sampaio, assistente social do SECONSE e Centro de Referência Racial. A Gillian Alonso vai estar à disposição como mentora no Ideaton, Nath Rota, a Odair Luciano Silveira. Odair defende mudança na legislação prevendo prisão perpétua. A gente quer ao máximo, Odair, evitar que aconteça a agressão. Vamos nem tratar da parte do Código Penal, mas a identificação, o apoio, o encaminhamento. Vamos lá. Rosimeire de Oliveira Lopes, assistente social do CREAS Itapecerica, do Grêmio Esportivo dos Servidores Públicos Itapecerica da Serra. A Karina Bárbara tá junto, é psicóloga, está junto com a assistente social Lucimara Campos, atuam em um SAICA, e muitas outras pessoas chegando aqui. A Patrícia Araújo, visitadora do programa Criança Feliz, Madalena Balbo. Quando vocês quiserem, desde já, fazerem algumas perguntas, comentários, observações, podem ir anotando aqui para a gente no chat. A Alice está acompanhando também, me ajuda, se eu perder alguma coisa, a trazer para vocês. Vamos passar agora, então, para a segunda apresentação, que é da professora Sandra Paulino, que é assistente social, longa trajetória acadêmica, no momento ela é pós-doutoranda na área de serviço social, tem atualização e impactos da violência na saúde, atuou como assistente social por 20 anos do Programa de Atenção à Violência Sexual da Faculdade de Saúde Pública da USP, é docente do curso de Serviço Social e responsável pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão, Violências e Serviço Social, da Faculdade Paulista de Serviço Social, participa do Grupo de Acompanhamento Técnico aos Autores de Crimes Sexuais da Secretaria de Administração Prisional de São Paulo, mais especialmente da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, e desenvolve um trabalho de consultoria e de supervisão técnica para equipes que trabalham no enfrentamento à violência sexual e doméstica quanto crianças e adolescentes, e também no atendimento aos autores de violência sexual. Muito obrigada pela presença, professora, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde, Soninha, boa tarde a todas e a todos. Agradeço pelo convite, agradeço a Alice aí pela assessoria e a Bela pela indicação. E é um prazer estar compondo aqui a mesa com a Fran, companheira aí de profissão, de luta, grande parceira, e com a Dalca, né, onde tudo começou, fui estagiária do SEDES, então Dalca, para mim, a equipe do SEDES foi a minha base de formação, né, eu fiz estágio na faculdade, quando estava se formando ainda o núcleo de referência lá do SEDES, então eu sou muito grata aí, e é um prazer estar hoje compondo mesa com a Dalca, minha grande professora, mestra aí, hoje estou compondo a mesa, né. A gente fez aqui uma divisão interna, para a gente não ficar muito repetitivo, então a Dalca veio com esse panorama da violência doméstica contra criança e adolescente, exaltando, enfatizando aí os aspectos gerais, e eu fiquei com uma subdivisão, vou falar do abuso sexual intrafamiliar, o abuso sexual incestuoso, e eu tenho só 5 lâminas, mais ou menos, mas para dizer em números, né, o que isso representa. Pode passar, Alice, por favor? Então, eu fui buscar dados do Disque 100, dados da COVES, dados de CIPIA, para a gente ter uma noção do quanto a violência sexual, e mais especificamente o abuso sexual intrafamiliar, ele é assustador, né? E acho que uma das questões que a gente vai ter para pensar, e acho que esse encontro de hoje já é o pontapé inicial, o que nós vamos colher quando passar esse período de pandemia, né? Até porque a maior parte das violências e dos abusos sexuais, eles acontecem no âmbito familiar, e a gente está com a necessidade de ficar em casa para se proteger da Covid,
E aí as perguntas para quem trabalha nessa área então, a gente protege da Covid, quem protege do abuso sexual e das outras violências que acontecem nesse espaço, né? Então, os dados do Disque 100 de 2019, de 2018, desculpa, trouxeram informações que foram 17.093 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, destes 13.418 foram referentes a abuso sexual, e 3.675 sobre exploração sexual, então o número maior do abuso, né? E cerca de 90% dessas denúncias referentes ao abuso sexual, elas eram de caráter intrafamiliar, e 70% tendo como suspeitos pai, padrasto e mãe, né? Pode passar, professora, por favor. Acho bom a gente fazer a distinção para o público em geral da diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual. Tá. Então, a gente tem uma discussão bastante, acho que intensa, né? Já vem de um bom tempo, mas a 13431, acho que ela vem destacar muito diretamente o que é abuso, o que é exploração, né? O abuso sexual, a violência sexual é um grande guarda-chuva, né? Ela é a categoria maior que expressa o tipo de violência que acontece. E ela é subdividida entre abuso, exploração e tráfico de pessoas para fins de exploração. O abuso sexual é a relação entre um adulto ou entre uma pessoa mais velha com uma criança ou com um adolescente que está em fase de desenvolvimento e que, portanto, ainda não tem a concepção formada sobre a relação sexual, assim como nós temos enquanto adulto. Muitas vezes essa criança entende isso como um jogo, como uma brincadeira, e o adolescente muitas vezes entende como uma sedução. É bacana, às vezes, você se relacionar com uma pessoa mais velha. Para o adolescente que está em fase de desenvolvimento, muitas vezes representa um cuidado ou ser querido, e a gente vai discutir que isso não, né? O adulto sempre sabe que a sua relação ela tem o caráter sexual, a criança e adolescente não necessariamente. E a exploração, ela está referida a fins comerciais, né? É a venda ou a exploração do corpo dessa criança, embora a gente tenha muitas vezes, em decorrência de miséria, situações de explorações sexuais atreladas a um abuso sexual intrafamiliar, casos de famílias que a gente presencia, né, que muitas vezes, em troca de comida, permite que um adulto tire uma foto de uma criança, né? Eu falo que essa é a exploração da miséria, da miséria, da miséria, mas ela também acontece. Então, a gente tem esses níveis diferenciados e o tráfico de pessoas é o deslocamento forçado de crianças e adolescentes também para fins de exploração sexual, tá? Então, acho que deu para trazer em linhas gerais. E eu trouxe também os dados do SINAM, né, que é o Sistema de Notificação da Saúde. Uma das questões para a gente já começar até pensar um debate é que, se vocês perceberem os dados, cada um vem de um lugar e traz um número diferente. A gente tem uma grande dificuldade em conseguir ter dados que dialoguem entre si. Então, são díspares, né? Então, de acordo com os dados do SINAM... Nossa, está tendo barulho super alto, gente. De acordo com dados do SINAM, de 2014... Deixa eu te interromper um pouco. Dalca, eu acho que o seu microfone... Agora que eu vi, desculpa. Imagina. Então, de acordo com os dados do SINAM, que é da saúde, né, do Ministério da Saúde, de 2014 a 2018 foram registrados 29.628 casos de violência sexual contra a criança, e destes, 12.522 foram de repetição e aconteceram no espaço doméstico. Pode passar, Alice, por favor. Dados da Secretaria de Segurança Pública, de 2018 também, foram 8.664 boletins de ocorrência relacionados ao estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é que envolve crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, né? 90% dessas denúncias do estupro de vulnerável foram cometidos por parentes ou conhecidos. Pode passar. Aqui são os dados da vigilância socioassistencial. Então, veja que cada dado ele tem um número diferenciado e a gente não consegue ter uma totalidade desses casos. Então, de janeiro a dezembro de 2019, foram 10.116 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Destes, 6.883 foram cometidos por familiares. Aí a divisão é a que segue aqui. 2.064 por pai, 1.726 padrasto ou madrasta, né? 531 por irmãos, 226 por mãe e 2.336 por outros familiares.
Então, quando eu estava dizendo no começo, né, fique em casa, se proteja do Covid, aí a gente olha para isso aqui, a gente diz, então, protege do Covid, e como é que a gente olha para esse cenário e dialoga com ele, né? Qual é a proteção ou a desproteção que os nossos pequenos estão passando nesse período de pandemia? Pode passar, por favor, que é o último. E aqui é um dado que nos chama muita atenção, que é do CIPIA, né? E o CIPIA são os dados do Conselho Tutelar. De janeiro de 2019 a janeiro de 2020, foram registrados 44 casos no estado de São Paulo, no eixo direito fundamental, liberdade, respeito e dignidade. Aí eles têm uma subcategoria, né? Na subcategoria violência sexual, abuso sexual por pessoa da família. Ou seja, esses números não batem, né? Assim, a gente tem uma dificuldade, e aí acho que vale a pena pensar também, né? Porque esses dados têm que ser alimentados pelos conselhos tutelares, e os conselheiros tutelares, eles não têm um auxiliar administrativo, né? Então, o conselheiro tem uma demanda imensa de trabalho, e também tem que ficar alimentando esse sistema. Então, como que eles vão conseguir dar conta de responder a todas as demandas que vêm das pedidos de saúde, da assistência social, da educação, demanda espontânea e outras coisas que a gente reconhece, e ainda conseguir tempo para se organizar, então, muitas vezes com trabalho precarizado, e ainda tem que alimentar a rede de informações. Então, quando a gente vai pensar na violência e no abuso sexual de caráter intrafamiliar ou incestuoso, a gente tem números que não dialogam entre si, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir identificar, de fato, quais são os números reais ou do que nos aproximamos em relação ao abuso sexual dentro do espaço familiar. Envolve, sim, acho que a grande demanda hoje, o grande desafio, envolve pessoas que ferem, que invertem, né, o caráter de proteção. Esses adultos deveriam proteger e eles estão numa posição invertida, ao invés de proteger, são eles que abusam. E a Dalca, acho que trouxe atenção para uma questão super importante. Como que nós ouvimos e nos relacionamos quando uma criança tenta pedir ajuda, né? Eu sempre me perguntei nesses anos todos de trabalho, por que a criança tem que confiar em mim, trabalhadora da área social, uma vez que a pessoa de maior confiança, a gente fala isso o tempo todo, né, nessa dimensão de família, a família é o lugar da proteção, seus familiares são as pessoas que te querem bem e tal. Se a família traiu, por que tem que confiar em mais alguém? Então, nossa intervenção enquanto profissional, ela tem que ser extremamente cuidadosa. A criança já não sabe mais em quem confiar. O pai traiu, a mãe traiu, o padrasto traiu, o irmão traiu, o avô traiu, e aí chega para um profissional, uma pessoa desconhecida, e ela vai ter que pedir ajuda. Então, a nossa escuta ela tem que ser extremamente sensível para perceber que quando a criança consegue, a muito custo, dizer o que está acontecendo com ela, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, não precisa perguntar por que não contou para ninguém antes, acho que essa é uma palavra que vai do nada para lugar nenhum, não é por que não contou, é acolher, é dizer, que bom que você está podendo confiar em mim para contar. Olha a diferença na receptividade, né? Quando a gente pergunta por que não contou, a gente joga uma parcela de culpa para essa criança, para esse adolescente. Não importa por que não contou, importa que chegou agora, importa que seu papel é acolher sem julgamento, importa que essa criança, depois de muito esforço, conseguiu tirar desse espaço privado e publicizar uma questão tão delicada quanto o abuso sexual. A gente não fala de sexo, a gente não fala de corpo, né? Então, quando essa criança consegue, vamos acolher, diga, nossa, que bom que você pôde confiar em mim para contar, né? E aí, a partir disso, todas as questões que a Dalca já levantou, né? E acho que aproveito também para dizer que uma questão importante quando a gente fala de abuso sexual, e a Dalca falou da prevenção e das campanhas, que a gente precisa sair desse lugar e dizer para a criança que ninguém pode tocar nas partes íntimas. Íntimo é todo ser. Íntimo é meu cabelo, íntimo é meu corpo, íntimo sou eu inteiro, ninguém pode tocar em nada. Porque a gente passa a mensagem equivocada para a criança, dizendo, olha, não deixa ninguém mexer nas suas partes íntimas, como se a gente só tivesse bumbum, né? Como eu falo para as crianças, criança tem bumbum e periquita. Não, minha parte íntima sou eu inteiro. Porque senão a criança não consegue nem entender, quando o adulto começa a passar a mão no cabelo dela de uma maneira sexualizada, ela não entende, porque ali não é a parte íntima. Ali ela não precisa proteger. Quando o adulto pede para mostrar alguma coisa para ela, ele não está me tocando, não está mexendo na parte íntima, então isso não é abuso sexual. Então a gente precisa começar a dizer para os pequenos de outro lugar, dizer assim, seu corpo é íntimo,
Você não pode ser tocada, você não precisa ser tocada. Dizer para as crianças que não precisa ter segredo, não existe segredo entre criança pequena, sempre vim com os pequenos, assim, ó, criança pequena e criança grande não tem segredo. Criança com adulto não tem segredo. Se alguém te perguntar se você é capaz de guardar segredo, você diz não, eu conto tudo para todo mundo. Né? Isso se é pai, se é mãe, a gente precisa desmistificar e tirar um pouco isso, porque ninguém vai abusar de criança fofoqueira. Né? Porque a gente sabe que o abuso sexual ele se mantém através deste segredo, e a gente precisa romper com o segredo. Então, em termos de abuso, acho que é rápido, por isso que a minha fala seria rápida, eu trouxe esses números para a gente pensar, acho que a mesa aqui está aberta para a gente debater, e o quanto a gente precisa caminhar, e esse espaço aqui é um espaço extremamente importante para a gente pensar nesses números que estavam para trás, e o quanto eu acredito que, infelizmente, nós teremos a ampliação desses números daqui para frente, por conta, inclusive, desse cenário de pandemia. A casa não necessariamente é o melhor lugar para se estar. Para algumas pessoas, a casa é o lugar de maior desproteção. E a gente precisa olhar para isso, repensar discursos, parar com esses discursos que a família é o melhor lugar para se viver. A gente tem diferentes dimensões, diferentes relações familiares, e a gente precisa parar de romantizar um pouco, né? E começar a pensar o que produzimos e se estamos, de fato, protegendo ou não os nossos pequenos. E entendendo que o abuso sexual sempre será a responsabilidade daquele que comete. E nunca da criança ou do adolescente que pode ter sido seduzido, pode ter sido forçado, ameaçado. Então, não dá para inverter a responsabilidade. A responsabilidade é do adulto sempre, né? Então, acho que seria só isso para a gente começar a pensar e debater um pouquinho mais esse espaço da família como espaço também de desproteção. Muito obrigada, Sandra Paulino. Registrar também aqui a presença da Vilma Santos, da Lilian Moura, a Gelisângela Rocha é supervisora do Criança Feliz, município de Luiz Antônio. Para quem chegou agora, a gente está aqui fazendo preparativos para o Inovatom, uma maratona que acontece dias 4, 5 e 6 de setembro, para buscar formas inovadoras, soluções diferentes para enfrentar o problema da violência contra a criança e adolescente. Deixa eu fazer uma descrição mais detalhada aqui. Uma maratona de inovação com a duração de um fim de semana, com o objetivo de promover e incentivar a criação de soluções no combate à violência contra vulneráveis através do empreendedorismo e da colaboração. As atividades serão todas online, e foi nesse contexto mesmo do isolamento, em decorrência da Covid, que foi definido o tema do desafio, já que cansamos de saber, não cansamos de falar sobre isso, que a casa é um espaço, pode ser um espaço, é um espaço perigoso para algumas pessoas, para algumas crianças, adolescentes, mulheres. Então, a gente propôs 3 categorias de soluções para serem... para que os grupos sejam desafiados a propor alguma coisa. O primeiro é prevenção, o segundo, alerta, e o terceiro, acolhimento. Então, a gente está fazendo esses primeiros debates online sobre os temas para que os participantes, o público em geral, possam se familiarizar cada vez mais com os cenários, compreender mais o cenário completo e até se familiarizar com alguns dos termos, né, a linguagem que a gente usa. Isso também é importante, especialmente quando a gente trata de temas tão sensíveis. Às vezes você se referir a isso de uma maneira errada, pode ser agressivo, pode ser insensível, pode ser acusador, sem que se tenha essa intenção, mas acaba sendo. Isso que a Sandra falou agora, sobre não perguntar, e por que você não contou antes? Isso é uma observação tão importante, tão crucial, né? Como que a gente, sem querer, às vezes, na nossa perplexidade, a gente acaba imputando à criança, né, uma responsabilidade que ela teria que ter falado antes, e isso é muito concreto. A gente acabou de falar disso essa semana inteira que passou, por causa daquele caso que gerou toda a comoção na sociedade. A Márcia Aguiar também está aqui com a gente presente, e eu vou passar a palavra agora para a Francilene, que é assistente social, mestre e doutoranda em serviço social pela PUC, especialista na política de assistência social e em violência doméstica contra crianças e adolescentes, pelo SEDES,
trabalhadora do SUAS no município de São Paulo, docente há 8 anos em cursos de serviço social e em projetos de educação permanente, como Capacita SUAS, e o enfrentamento ao fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes, militante e como todos aqui também, mas a Fran, especialmente aguerrida em direitos humanos e pelo movimento Mães de Maio, e ela é vice-presidente do CRES São Paulo. Francilene tem a palavra. Bom, antes de iniciar minha fala, agradecer imensamente a oportunidade, né, Soninha, de estar aqui nessa web mesa com vocês, né, e, bom, em especial com você, a gente teve, né, eu tive o privilégio de ter trabalhado com você aí durante, acho que 3 ou 4 meses, né, na SMADES, como nossa secretária. E estava até comentando com a Alice, né, que pena que foi uma experiência breve, né, porque com certeza, né, não tem nenhuma dúvida disso, de que nós teríamos outros rumos no SUAS hoje se você estivesse com a gente ainda, né. Mas, né, todavia, entretanto, né, a vida nos coloca aí nesses desafios. Agradecer também a oportunidade de estar compartilhando aqui a mesa com a minha sempre professora Dalca, né, então, tudo que eu sei sobre violência hoje, eu aprendi no SEDES, né? O SEDES foi a minha escola, foi a minha primeira experiência como assistente social, né? Minha primeira experiência foi no SPVV. E a Dalca, né? A Arlete, a Ana Cristina e a Rosimia Rara, minhas professoras para sempre, né? E a companheira Sandra, né? Minha parceira aí de trincheiras, também aprendo bastante com ela. Então é um grande prazer hoje estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Nós buscamos aí não nos repetir nas falas, né? Então, vou fazer uma fala mais, né, qual é a rede de atendimento que nós temos hoje na cidade, né? E aí também vou procurar não me estender muito para a gente oportunizar o debate, né? Aí você só me confirma aí se está aparecendo a projeção. Vocês visualizam, né? Ainda não. Então tá bom. Não? Ainda não. Peraí. Vamos lá. Agora, tranquila. Pode. Fiz o teste aqui antes de começar. Peraí. Mas é assim, eu quase não consigo entrar na live. Enquanto isso, eu vou registrar aqui a presença da Fernanda Alves. Ela é assistente social do SPVV Casa Crescer, Cidade Ademar e Pedreira. E também reitera, né, como esse tema é importante, especialmente agora no isolamento social, e a Noélia Giri também está aqui presente, e Priscila Tavares. Agora estamos vendo, Fran. Então tá bom. Bom, então como as minhas companheiras aí, que têm muito mais expertise do que eu no tema, já registraram, né, e trouxeram muito bem, nós temos, né, um cenário nacional, em especial em São Paulo, né, um especial dramático aí do ponto de vista da proteção da nossa infância, né. A gente tem aí, fizemos agora 30 anos, né, o Estatuto completou 30 anos aí da sua promulgação, né, e aí a gente temos aí uma linha bastante crítica, né, como assistentes sociais, em especial, recentemente o CRES, né, em julho, lançou uma manifestação sobre, né, os 30 anos do ECA, de que nós estamos ainda anos-luz, né, da efetivação desses direitos, né, então nós temos um ECA na lei, mas respiramos aí, né, ainda as legislações do Código de Menores, e não damos às nossas crianças, né, não damos a ela a proteção que lhes é de direito, conforme está tão nítido no Estatuto, né. Então, mostrar aí para vocês só alguns dados, porque também as companheiras já trouxeram bastante informações, mas só para a gente ver aí, né, no âmbito das denúncias que o Disque Direitos Humanos, o Disque 100 recebe, né, como a Dalca disse, hoje o Disque 100 é uma ferramenta importante, né, de identificação dessas denúncias, inclusive de forma anônima. Nós temos aí mais da metade, né, em média 62% de denúncias que são relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, né? Então, num cenário de 30 anos do Estatuto, né, de avanços aí de tantas legislações, nós temos ainda muitas expressões de violência tirando aí a dignidade das nossas crianças, né?
Ainda com dados, base nos dados de Disque 100, São Paulo, né, o estado, sempre, né, está aí, em termos de número absolutos, o primeiro colocado no número de violência, de denúncias de violências com relação às nossas crianças. É um número bastante expressivo, né? Já teve um momento aí que já tivemos mais ou menos 10 mil denúncias em números absolutos, e isso vem crescendo, como a Sandra bem colocou, tá? E frente a esse cenário, nós não podemos, pensando aí, como a Soninha colocou, a proposta desse momento, né? Um momento de preparação, né, para discutir aí posteriormente propostas inovadoras desse enfrentamento. Nós temos que, então, identificar essa realidade. Então, tanto a Sandra como a Dal, que eu trazendo agora, estamos mostrando aí, né, a ponta do iceberg, na verdade, né, dessa realidade. Então, sabemos que mesmo esses dados sendo assustadores, são dados, né, subnotificados, né, muitas e muitas denúncias não chegam sequer ao conhecimento das autoridades, ao conhecimento dos serviços, né, muita subnotificação também. Então, é importantíssimo conhecer esse cenário, importantíssimo pensar que quaisquer propostas de enfrentamento ao fenômeno da violência tem que partir, né, do pressuposto de que nós estamos falando de um fenômeno multicausal, né, que vai envolver desde aspectos relacionais, a dinâmica social. Então, pensando na realidade do Brasil, né, vivemos uma sociedade onde temos uma violência estrutural, né, uma violência estrutural que está se escancarando agora na pandemia, onde, né, quem mais morre são, né, pessoas negras e de regiões periféricas em todo o país, né, então isso atravessa e dá chão, né, para as expressões de violência doméstica, o aspecto comunitário, relacional e individual, né? Um pouco do que as minhas companheiras trouxeram. Ainda falando sobre violência doméstica e problematizando um pouco mais a parte que ficou, né, a minha responsabilidade, a questão da rede, o que também está atravessando aí, né, os debates da proteção às nossas crianças, são as novas legislações, né, em especial aqui destacar a Lei 13.431 de 2007, que é a conhecida no geral, né, como a Lei do Depoimento Especial, mas que, na verdade, é uma lei que estabelece um sistema de garantia de direitos das crianças, né, buscando, né, quando se foi pensado a lei, com o objetivo de evitar aí uma revitimização, que as nossas crianças contem e recontem em todos os espaços por onde elas passam as violências às quais elas foram atingidas. Então, em especial, o que diz respeito nessa legislação à rede, que é a rede de proteção às crianças, eu vou falar daqui a pouco especial dela, e antes disso, só mostrar aqui para vocês, para a gente perceber como os dados, né, também se materializam no que se refere à lei, é que nessa legislação, no seu artigo 4º, né, ele estabelece ali 4 tipos de formas de violência, e aí eu vou dar destaque a um especial, que nós não falamos tanto anteriormente, que é alguns juristas, né, consideram, inclusive, uma inovação, que é a violência institucional, que é justamente essa violência que, no geral, acontece já quando as crianças foram retiradas das suas famílias, inclusive por questões de violência, por essas famílias terem sido, na avaliação do caso, né, identificadas como os agentes da agressão, né, que, como a Sandra e a Dalca bem disseram, no ambiente familiar, né, que essas violências acontecem, mas também destacar aqui para vocês, trazer esse dado para o nosso debate, o aumento significativo da violência institucional. E aí falando, então, né, da rede de assistência, muitas situações que já têm sido denunciadas de violência dentro dos serviços de acolhimento institucional, que são os SAICAS, tá? Então, um destaque importante dessa legislação. E, como eu já mostrei um pouco, né, como
ainda, né, essas violências se evidenciam. Bom, para eu ir já direto para a rede de proteção, não me estender tanto, para as crianças vítimas desses tipos de violência, né, desde as violências sexuais, como a Sandra ressaltou, mas as negligências e violências físicas também. Hoje, né, nós temos eminentemente, né, esse atendimento materializado em serviços, né, no campo da política de assistência social. Então, né, como servidora, né, da Secretaria de Assistência Social, trago esse recorte um pouco maior para a área da assistência, porque também na fala da Dalca, como ela bem colocou, né, essa rede, né, esse campo aí de proteção, que hoje se detém a atendimento e proteção a grande parte das nossas crianças vítimas de violência doméstica. A política de assistência social, né, que como muitos aqui de vocês sabem, é uma política hoje prevista constitucionalmente, que tem legislação própria, né, que tem toda uma materialidade jurídica, né, é entendida como direito social, e tem aí como seu princípio eminente a perspectiva de proteção social, né, e aí trazendo uma citação da professora Aldaís Sposati, que é uma referência nossa para a discussão da assistência, ela vai dizer que a proteção, né, parte do pressuposto de tomar a defesa, né, defesa intransigente, né, de algo, evitando aí a sua destruição, a sua alteração, e a ideia de preservar a vida, né, desses sujeitos que serão protegidos, ofertando apoio, guarda, socorro e amparo. Tá? Então, é nessa perspectiva de proteção social que a gente, então, viabiliza hoje serviços para atendimento a essas crianças, serviços que estão referenciados aos Centros de Referência Especializado em Assistência Social, que são os CREAS. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 30 CREAS que dão cobertura, né, para dentre 32 supervisões de assistência social. Então, temos 2 supervisões que ainda não possuem a oferta desse centro de referência. É um centro de referência, né, primordial, justamente porque ele coordena e articula toda a rede vinculada a eles, e é nessa referência de vinculação enquanto Sistema Único de Assistência que se encontram os serviços de proteção a vítimas de violência, que a Dalca também mencionou na fala dela, que são os conhecidos como SPVVs, tá? Então, oi. Você consegue colocar em tela cheia? Ah, sim, desculpa. Porque eu achei que em tela cheia não ia dar certo, desculpa. Imagina. Os serviços, então, SPVVs, eles estão referenciados aos CREAS, eles ofertam, então, um conjunto de procedimentos, né, para interferir aí nessa violência, desde atendimento social, psicossocial, fazem toda a articulação com a rede intersetorial, e se detém aí a oferta de atendimento a crianças que sofreram, então, desde violências físicas, né, a abuso e exploração sexual, e também está previsto aí na tipificação municipal o atendimento ao agressor quando possível. Eu quero só fazer um destaque aqui, embora provavelmente isso vá aparecer em perguntas, mas o que é importante bem destacar é que nos SPVVs, o atendimento ofertado para crianças, adolescentes e famílias está no campo do atendimento psicossocial e não psicoterapêutico, tá? Então, enquanto eu e outros grandes profissionais da Secretaria, né, estivemos na proteção especial, na SMADES, né, junto com a nossa antiga coordenadora Isabel Bueno, nós fazíamos, né, essa discussão de que a assistência social no campo da proteção nos compete, né, este lugar do atendimento psicossocial.
e o atendimento no âmbito da psicoterapia, que então será destinado a situações, digamos, né, de forma mais sucinta, né, gravosas, né, essa é uma atribuição da política de saúde, né, então na ocasião nós fizemos muitas reuniões com o gabinete da saúde, com coordenadores de saúde, com articuladores de violência, né, das regionais de saúde de São Paulo toda, para alinharmos esse entendimento sobre o papel do SPVV, né, tirando dele aí essa sobrecarga, né, de que ele estaria fazendo funções que não lhe competem, né. Então, esse serviço vinculado ao CREAS, como eu mencionei, o público aí de usuários, crianças até 17 anos e 11 meses. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 24 unidades de SPVV funcionando. Então, vejam, né, se nós temos 32 subprefeituras, nós ainda temos aí descobertos 8 regiões, tá? Infelizmente, né, passado-se algum tempo, nós não temos visto, né, muita mobilização para a modificação desse cenário. Esses serviços, no geral, possuem capacidade de até 80 atendimentos mês, mas considerando que quase em sua totalidade, 100%, estão com muita fila de espera, muita demanda de atendimentos reprimidos, né, justamente porque, né, a realidade de barbárie, a realidade que nós estamos vivendo, e eu tenho total acordo com a Sandra, que quando os serviços retornarem, né, isso está previsto já para começar a acontecer, existe um protocolo de retomada das atividades sendo discutido pela Secretaria, esse cenário vai ser exponencialmente mais bárbaro do que a gente já conhece. Então, isso realmente é algo que nos entristece bastante. Esses serviços hoje estão, então, com a sua capacidade estourada, muitos que atendem 80 estão com 110 e com demandas de fila de espera. E, recentemente, né, chegou ao nosso conhecimento que será aí implantado um SPVV em Perus, né, que é uma região realmente que fica no extremo norte e tem uma defasagem de cobertura deste serviço, porque também, só para deixar nítido, nas regiões onde não possuímos SPVVs, esse serviço tem que ser prestado pelos CREAs, né? E que, por sua vez, os CREAs também estão com as suas capacidades de atendimento, né, assim, situações precárias com os NPJs, né, que estão dentro dos CREAs executando a oferta do acompanhamento à família, que é o PAEF. Então, é um cenário de caos, tá? Então, é um pouco desse cenário que eu gostaria de dar para vocês. Já finalizando minha fala, né, não quero passar muito do meu tempo, em 2017, né, enquanto nós tivemos aí a oportunidade de estar lá na proteção especial da Secretaria, nós discutimos com os SPVVs da cidade, né, uma normatização deste serviço, pensando detalhadamente todas as etapas de atendimento, discutindo os conceitos de violência, já com base na nova lei, né, do depoimento especial, porque essa legislação, para o seu cumprimento, ela atinge diretamente, né, os serviços da assistência, porque vai caber ao executivo, né, aos serviços da rede, a escuta especializada, né? Então, nós fizemos todo esse esforço lá em 2017, 2018, fizemos aí uma normatização, esse é um recorte aí dela, que seria o fluxo que nós pensamos coletivamente com a cidade toda, e essa normatização, infelizmente, ficou parada, né? Nós não temos ela discutida pelo COMAS, né, que é o Conselho Municipal de Assistência, tampouco publicada, né? Muitos SPVVs da cidade utilizam, porque é uma referência, ficou uma referência boa, né, de orientação técnica, mas, né, ela não é oficial. E finalizando a minha fala, quero destacar também que na capital
Nós temos uma Comissão Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração, é uma comissão importantíssima, que já existe desde 2007. Dalca, né, é uma das precursoras aí dessa comissão, tá? Dela desde o começo. Essa comissão foi responsável pela elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, em 2008. Este plano, né, passados-se 10 anos, começou a ser revisado, e, infelizmente, essa revisão, né, na gestão atual, não ganhou aí o seu protagonismo. Então, quero chamar também a atenção para isso, porque não podemos pensar em defesa intransigente, né, das nossas crianças e adolescentes, sem a gente considerar esses planos, legislações e esse trabalho que já existe, né. A comissão ela é fundamental porque ela congrega atores, né, do Poder Judiciário, Ministério Público, CMDCA, Comas, Assistência, Saúde e Educação. A comissão se reunia todas as quartas-feiras, as primeiras quartas-feiras do mês, e desde janeiro desse ano a comissão não teve mais reuniões, tá? Então, eu gostaria de chamar atenção para isso. Também destacar o 18 de maio, que são ações que a comissão sempre faz, né? Todo 18 de maio, que é o Dia Nacional do Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual. E aí, finalizando a minha apresentação, mostrar para vocês algumas imagens das ações que a Semesca, que é essa comissão que eu me referi, fazia, né? Nos tempos áureos aí da comissão, nós realizávamos as atividades, fazendo oficinas, na perspectiva de prevenção, muito se baseando aí nessa expertise do SED Sapiense, né? Então, por isso que eu destaquei que a Dalca está na comissão desde o início. Então, essas oficinas foram feitas, construídas por adolescentes, eles mesmos, né, fizeram a oficina com a sua própria linguagem, a sua possibilidade de alcance, e a temática do abuso e exploração, pautando-se principalmente na sexualidade. Isso também era algo muito importante que a gente pautava, tá? Então, existe essa possibilidade, é isso que eu queria destacar. O cenário é gravíssimo, mas nós temos possibilidades, e aqui são registros, né, de uma grande formação que nós fizemos com a Rede Municipal de Educação em 2018. Então, são professores da Rede de Educação que passaram, né, a Dalca também participou, junto com o pessoal do SEDES, e nós fizemos a formação com esses docentes, levando para eles todo o nosso conhecimento sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes, formas de identificar, quais são os tipos, o que fazer, e foi uma experiência muito importante. E dessa nossa experiência, em 2018, nós tiramos o desenho da arte que foi a arte do 18 de maio daquele ano, tá? Então, era um pouco isso. Finalizando, né, a Dalca até fez essa menção na fala dela, mas trazer aqui, né, por escrito, acho que para a gente refletir. Segundo a nossa Maria Amélia Azevedo, que é a nossa grande mestre na discussão, nós precisamos adotar uma postura de que é preciso chegar antes, né? Então, sempre chegar antes que uma criança se torne um prontuário médico, um boletim policial, um processo judicial, um dossiê psicossocial, uma notícia de jornal ou um corpo no necrotério. Então, um pouco isso que eu queria trazer para vocês, e estamos à disposição aí para o debate. Obrigada, Fran. Já coloco aqui uma pergunta da Samantha Lopes. Esse material é disponibilizado para consulta? Muito rico e poderia agregar muito em práticas junto a grupos de jovens em outras localidades. Samantha, se você estiver falando do material deste evento, sim, vai ficar tudo disponível, a menos que as expositoras tenham alguma ressalva. Se vocês puderem compartilhar com a gente as apresentações, a gente posta no nosso site com os devidos créditos. Agora, não sei se talvez, Samantha, você esteja falando desse material a que a Fran fez referência agora no final, o material que foi preparado, construído para o 18 de maio, talvez seja isso. E se for isso, Fran,
tem um lugar em que se possa acessar esse material? Eu entendi que ela está se referindo à normatização, é isso? Será? Ou talvez, como você falou, das oficinas que foram feitas de formação, sim, eu posso disponibilizar para vocês e vocês disponibilizam, é tranquilo. Ótimo. Isso é produção nossa, é tudo nosso. Ah, legal, ótimo, obrigada. E olha, o pessoal da Casa Crescer, tá? Todo mundo conectado, a Ângela Barcela é psicóloga, Michele Antunes, assistente social, a Tifa Silva, orientadora social, a Samanta confirmou sim esse material da Francilene, que ela gostaria de ter acesso. E eu primeiro pergunto se vocês gostariam de comentar o material das pesquisas com jovens, diz aqui a Samanta. Se primeiro as expositoras gostariam de comentar, fazer algum acréscimo, alguma pergunta, umas para as outras? Já se referenciaram todas, né, nas próprias falas. Muito bem. Eu gostaria que vocês, e aí, quem se candidatar, mas acho que foi a Fran que fez uma referência entre a diferença entre o trabalho psicossocial e o trabalho psicoterapêutico, né? O trabalho em saúde, a necessidade de articulação dos serviços de assistência social com a saúde. Como a gente poderia definir, descrever o que é o trabalho psicossocial? Quem se candidata? Dalca, pode ser? Então, eu participei também das discussões do CRP, né, na escrita, e eu acho que o que a Fran trouxe também contribui bastante, né, que se trouxe o lado mais social da questão, né? Mas, assim, a gente cada vez mais tem a necessidade do trabalho em equipe, né, dessa troca entre profissionais. E eu acho que aquela época da gente dizer, esse caso é meu, não é meu, sabe aquela disputa entre as abordagens, já passou, né? E quando a gente constrói junto, eu acho que é uma visão mais completa, né? A gente tem, por exemplo, o hábito de pedir que os atendimentos de primeira escuta dos pais lá no Instituto seja feito pelo assistente social e psicólogo, porque um complementa o outro sempre, né? Mas, assim, quando você delimita, o Conselho Regional de Psicologia, ele delimita a questão do psicossocial e a psicoterapia, eu vejo muito numa linha de que os atendimentos, em alguns locais ou em algumas instituições, eles acabam tendo essa riqueza dessa equipe, em outros lugares não, né? Então, é uma chance da gente poder crescer dentro da política, poder ter esse trabalho, porque o psicólogo, quando ele está sozinho, só na visão clássica da psicoterapia e das abordagens mais individuais, às vezes até grupais, eu acho que ele perde muito quando não tem essa abordagem social, né, mais dinâmica que a assistência social trouxe. Então, eu vejo como um crescimento, né, essa situação, e é importante a gente ver o movimento que essa lei nova trouxe, né, lei do depoimento especial, que houve uma resistência muito grande, inclusive, assim, dos conselhos, tanto de psicologia quanto do serviço social, de fazer um trabalho conjunto com a justiça, né? Porque aquela coisa da hierarquização, o juiz manda no que o psicólogo vai falar, ou manda no que a assistente social vai falar na hora do depoimento especial, aquela coisa do recadinho, né, que teria que ouvir o juiz, etc. e tal. Eu acho que foram momentos muito construtivos, mas sofridos, sabe? Foram até alguns, assim, hilários, né, que a gente pôde ver sobre essa discussão toda. Mas me parece que o crescimento dessas parcerias, ele só enriqueceu. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro nessas falas que eu ando tendo ultimamente é o seguinte: a gente está construindo muito em prol da criança,
Mas me decepciona muito quando eu vejo que no julgamento lá no final, ele não valoriza ainda a voz da criança. Então, assim, se a gente puder batalhar para que isso que a gente falou aqui, que a criança tem direito de dizer, que a criança tem direito de se defender, que ela tem que ser acreditada, que realmente isso seja levado mais a sério. Porque em muitas áreas, eu não quero aqui discriminar, a gente vê que esse preconceito com a criança ainda existe. Tá? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, porque às vezes o depoimento da criança é fundamental e alguma coisa diz, não houve, como é que é? O processo foi encerrado por falta de provas. O famoso chavão, né? Quer dizer, tudo que a criança sofreu e falou não adiantou? Se depender de então, assim, prova, né, no sentido, vamos dizer, conservador da coisa, né? Prova, clássico, né? Imagina. Então, se não tiver prova, não aconteceu nada, né? A gente não pode acreditar em nada. Muito difícil, muito difícil. Sandra, você fez menção de falar alguma coisa, Fran? Então, era para complementar um pouquinho, para pensar essa questão ainda da área do que é o psicossocial. Eu acho que a gente ainda está em construção desse lugar, né? A gente ainda está produzindo pensamentos, conhecimentos sobre essa área. Eu dou supervisão, né, nas equipes, em algumas equipes de SPVV, e a gente discute muito qual é o lugar do psicólogo, porque muitas vezes também fica um medo do que pode fazer, uma limitação do que instrumentos, que ferramentas que pode utilizar para não se tornar uma psicoterapia. Eu entendo que a gente ainda está em fase de construção. Acho que a dimensão do social para a área da psicologia, porque o serviço social lida, é a nossa matéria, né? Agora, a psicologia chegando para este lugar de construção do atendimento psicossocial na assistência, ainda é nova, que a gente tem uma ansiedade por ter tudo muito pronto, mas estamos caminhando, né? De achar esse lugar, o lugar da troca, como a Dalca trouxe, é um lugar fundamental, mas os psicólogos podem sim utilizar mais ferramentas no seu processo de trabalho. É na troca e na construção coletiva que vai tendo essa dimensão do social. Então, acho que a gente precisa falar mais disso, ainda temos pouca produção. A gente tem um material bacana, que é o CREPOP, né, que vai dar uma referência para os psicólogos nessa área, mas a gente precisa falar mais ainda dessas produções, de pensar em fóruns para que os psicólogos, assistentes sociais troquem, como, né, dos SPVVs, nós temos 24 SPVV, então seria legal fazer fóruns de trocas profissionais, para que possa, de fato, ir construindo um lugar do que é esse atendimento psicossocial e de quais são as competências e as atribuições que são privativas de determinada categoria profissional, quais são as competências que elas são trocadas e parcializadas, né? Uma parte está aqui, outra parte está lá, mas também mantendo a identidade profissional dentro dessa divisão do trabalho, que a gente também precisa manter algumas divisões, ao mesmo tempo que a gente precisa trocar. Coisas precisam se misturar, mas não se perder. Acho que a gente ainda precisa conversar mais sobre o que é essa dimensão do psicossocial. Muito bom. Obrigada, Sandra. Deixa eu ler um comentário aqui da Márcia Aguiar. Atuei em SPVV por alguns anos e realmente não há terapia, mas ela acha que se houvesse, se fosse possível ter a terapia, mesmo que breve, ela diz, porque ela fala o seguinte: a parceria com a saúde é ótima, mas as UBSs não dispõem de vagas de imediato e a criança continua sem atendimento. Encaminhar para uma clínica escola esbarra, quando tem férias da faculdade, a criança, mais uma vez, fica sem atendimento. Então, preocupada aqui com o fluxo da atenção, né? A Gelisângela Rocha diz aqui para a professora Sandra Paulino: a parte íntima do meu corpo é meu corpo inteiro. Acabei de mudar meus conceitos com essa frase, extremamente relevante para orientar a criança de forma lúdica. Infelizmente, as crianças não são orientadas, simplesmente que devem obedecer aos mais velhos. E isso cria uma brecha para que a criança sofra mais com esses abusos. E a Lilian Moura, que é assistente social da Vara da Infância, ela pergunta se alguém poderia responder sobre o atendimento dos SPVV. Talvez, Fran, você pudesse explicar um pouco aquele slide sobre a norma que não foi oficializada ainda, mas que está servindo como referência, né?
Gente, talvez vocês vão ouvir de fundo um bebê chorando, tá? Mas ele está bem. É que a mãe dele está aqui na live, mas a avó está cuidando. Não está havendo nenhum tipo de negligência, tá? Deixa bem claro. Bom, primeiro, Lilian, minha grande companheira, assistente social, queridona, minha amigona. Bom, neste momento, os SPVVs estão com atendimentos remotos, né? Então, bom, se a gente for pensar, estou entendendo que a pergunta dela é especificamente no momento de pandemia. Nesse momento, os SPVVs estão com atendimento remoto. Acho que a Sandra também pode ter até atualizações, porque ela faz supervisão em alguns SPVVs, mas o atendimento está sendo feito de forma remota, com diversas dificuldades, mil dificuldades. Por quê, né? Primeiro, a maioria das famílias, essas famílias das crianças vítimas de violência, são famílias, né, extremamente vulneráveis, né? Muitas não têm celular, muito menos internet. Então, o contato dessas equipes de referência com as crianças e adolescentes acaba sendo super prejudicado. Quando se consegue o contato, as equipes referem que não existe a possibilidade de privacidade para essa escuta, ela fica muito prejudicada, porque geralmente o atendimento, em algumas vezes, está sendo feito no celular da mãe, né? E a mãe na cena aí, na dinâmica do atendimento, neste momento foi a mãe que foi a agressora física, né? Ou então, alguns técnicos já mencionaram que perceberam que a criança estava sendo orientada a dizer algumas coisas, estava sendo manipulada a fala dela. Tipo assim, diz que tá tudo bem, sabe? Então, as equipes têm referido que está muito difícil esse acompanhamento, muito difícil mesmo, e também referem que, em casos urgentes, claro, o atendimento... elas têm conseguido organizar atendimentos fisicamente com toda a segurança possível, né? Os protocolos com uso de máscara, com distanciamento, mas esse acompanhamento de verdade, as equipes têm referido que elas sentem que elas não estão conseguindo acompanhar de fato, no termo mais, como pode dizer, radical do que é o acompanhamento, né? De você conseguir saber os passos na rede, como essa pessoa está, né? Você conseguir identificar sinais de risco, sinais de proteção. Então, as equipes têm citado muito isso. O que a gente observa na cidade também, e aí a Sandra com certeza vai trazer mais elementos, é que pelo fato da gente ter esses serviços feitos de forma parcerizada, né? Eles são feitos por organizações sociais, que se reportam aos CREAs de referência. E cada uma dessas organizações sociais tem as suas especificidades, as suas particularidades, né? Então, eu já tive conhecimento de equipes, e aí eu sei disso porque eu estou participando como professora num curso de extensão sobre violência, e aí tem muitos alunos que são dos SPVVs, e aí eles comentam, né? Lá no meu serviço, a organização só conseguiu disponibilizar um celular e um chip, e aí é um celular para a equipe toda usar, né? Então, aí eles falam, como que a gente vai fazer, Fran, o atendimento se uma pessoa da equipe está usando e cada um tem 30, 40 crianças de sua referência, como que faz isso? Aí a outra trazendo que estava utilizando, e aí no outro lado da cidade, Zona Norte, a gente está usando cada um o seu chip. Estamos usando os nossos WhatsApps particulares. E aí recebe ligação 10 horas da noite, né? Outro dia uma aluna compartilhou com a gente, né? Que foi acionada de noite porque a mãe estava trancada dentro do banheiro com as crianças e o autor de violência querendo matar todo mundo, né? Então, e aí, né? 9, 10 horas da noite, no celular pessoal. Então, assim, essas são algumas das questões que está sendo tratada, está sendo enfrentada agora pelos trabalhadores, e isso vai na contramão do que a gente está defendendo aqui, né, do que todas nós falamos, da proteção das nossas crianças, né? Elas estão absolutamente desprotegidas, né, porque se as equipes não estão conseguindo alcançá-las por todas essas dificuldades, elas estão muito desprotegidas nesse momento de pandemia,
Tá? Então, não sei se eu respondi, mas acho que a Sandra tem, pela vivência dela como supervisora técnica, ela vai trazer mais elementos. Sandra? Então, acho que eu tenho trabalhado muito com as equipes, a mudança de objetivo, né? Nesse momento não dá para cumprir todos aqueles objetivos postos ao SPVV, ressignificação de violência. O objetivo no momento de pandemia é monitoramento, né? As equipes, elas refazem seu plano de trabalho para monitorar essas famílias, né? Para identificar nos contatos que se faz com as famílias elementos estressores, eu chamo de disparadores de nova violência. Então, a gente tem até pensado em estratégias de tirar algumas palavras-chave para quando entra em contato com essas famílias. Por exemplo, perguntar como é que está o trabalho, né? Todo mundo está trabalhando? Ah, não, meu companheiro que estava trabalhando parou de trabalhar, agora está todo mundo em casa. Tá, e como é que é ficar todo mundo em casa? Como é que está a paciência dele em relação às questões? A gente está buscando outras estratégias para tentar sensibilizar essas famílias, para que elas identifiquem a sua rotina. Então, acho que tem uma coisa bacana que os educadores aí, ou a equipe socioeducativa dos SPVV estão muito intensas no trabalho de produção de cartilhas, de atividade diária, para tentar chegar até essas crianças sem precisar da oralidade, porque como a Fran falou, se meu agressor está do meu lado, eu não vou poder falar. Então, o que a gente pode fazer? Manda um joguinho para tentar entender através do jogo como essa criança está no dia a dia. A gente está pedindo para fazer um desenho que represente o momento que ela está vivendo para ela responder, cartilhas que também estão sendo enviadas pelos SPVVs para que as crianças também façam narrativas do seu dia, porque se eu perguntar diretamente de violência, essa resposta não virá ou eu coloco essa criança numa situação de risco. Então, a gente pode perguntar, narre o seu dia, né? E aí, nisso, quando ela devolve as narrativas do dia para a gente vai estudar para ver se nessas narrativas do dia como está a relação de violência e, principalmente, fortalecer a mulher, porque dentro dessa sociedade onde a divisão sexual do trabalho é da mulher, então, nesse contato com a mulher, então, como é que está aí na sua casa? Meu marido está desempregado, e como é que é para você? Como você se sente? Acho que a gente está trabalhando muito isso. Como é que você se sente? Eu fico estressada e tal. E quando você fica estressada, como é que você libera o seu estresse? Se a criança chegar e te pedir uma coisa quando você está estressada, como é que você reagiria? Eu não sei, eu acho que eu bateria então. Vamos pensar, e como que é para a criança também estar dentro de casa? Então, a gente está fazendo uma via inversa de pensar a relação que está sendo estabelecida nesse espaço familiar e do SPVV ser aquele mediador para dizer, vamos pensar junto antes que aconteça uma nova violência, porque a possibilidade desses fatores estressores te levar a cometer violência é muito grande. Então, a estratégia do trabalho da SPVV agora não é ressignificar, mas trabalhar muito pontualmente na identificação desses fatores estressores e trazer a consciência que esses fatores estressores podem se tornar uma nova violência. No serviço que eu tenho dado supervisão, tem dado muito certo. A gente bate muita cabeça, né, assim, traz novas experiências, mas a gente vai remodelando desde as perguntas, que também são perguntas disparadoras, mas também pensar nas estratégias, principalmente da equipe socioeducativa, que está entrando muito intensamente com atividades lúdicas e pedagógicas, não só para as crianças e adolescentes, como também para essa mulher que está estressada. Né? Porque também conviver nesse novo momento é um momento novo para todo mundo. Então, a gente está discutindo, mandando coisas pelo celular, e nos casos mais extremados das zonas em que as famílias não têm acesso, as equipes até, em alguns casos, estão fazendo visita domiciliar, mas muito focal. Lúdicos, e entregar e explicar, mas para que também tenha, porque a gente tem crianças que não têm brinquedo. Quando a gente está falando de estar em casa, a criança vai ficar no computador, de que crianças falamos? Tem crianças que não têm brinquedo, que não tem computador, que não tem TV e fica trancada num cômodo, mãe, criança, 5 crianças. Gente, é uma bomba, lógico. Qualquer um se estressaria. Para criança é estressante também. Então, os SPVVs têm feito muito isso, de levar, inclusive, brinquedos para essas crianças, para que elas possam ter um lugar para que elas despejem sua energia e, assim, trabalhar nesse monitoramento e na prevenção de novas violências. Então, acho que tem dado, assim, estamos caminhando para pensar alguma resolutividade nesse sentido. Obrigada, Sandra. E a Lília Moura confirma. Sim, Fran, queria saber do funcionamento do SPVV nesse momento de pandemia. Sei das dificuldades por essa pergunta. Acho que era eu que quero conhecer melhor a norma técnica proposta. Eu já queria que você voltasse no slide para detalhar. Mas depois você me manda, que eu faço questão de estudar também, tá bom? Gente, acho que a gente já pode começar a caminhar para o encerramento. Deixa eu só fazer mais uma vez a descrição aqui do que é o Inovatom.
a maratona que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro, de modo virtual. É um desafio para buscar propostas, né, ferramentas inovadoras para enfrentar essa questão, para combater a violência, pensando em 3 eixos: a prevenção, alerta e acolhimento. Quem quiser participar ainda pode se inscrever. Cada grupo tem, são grupos de no máximo 5 pessoas participando, com 40% de mulheres. Então, se forem 5 pessoas, tem que ter 2 mulheres, pelo menos. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla. Se vocês derem uma busca lá por inscrições, Inovatom, tom com TH, violência doméstica, ainda é possível se inscrever. E esse nosso encontro de hoje aqui foi um preparativo, né, para se pensar nessas novas ferramentas. A Sandra acabou de falar algo que sempre me ocorre quando eu falo em inovação, a solução, enfim, a ferramenta dos games, das brincadeiras, dos jogos, né, coisas com as quais as crianças estão super familiarizadas e com que talvez elas consigam, né, interagir de uma forma que nos dê os sinais. Então, mas essa é a minha ideia, né? A ideia do Inovatom é justamente as pessoas trazerem as suas contribuições que a gente nem imaginou ainda, e eu tenho visto coisas incríveis serem propostas em eventos como esse. A Lilian Moura também fala que muito interessante as abordagens, e de suma importância para falar de evitar um número de boletim de ocorrência. Então, quem ainda tiver interesse, quiser participar do Inovatom, pode procurar tanto no Facebook, pelo perfil Inovatom Combate à Violência, quanto pelo Sistema Simpla, lá já para fazer as inscrições. Vou passar para vocês, então, fazerem as considerações finais. Fran, eu vou começar por você, e você pode se liberar e deixar só ouvindo as falas das outras expositoras para que você possa fazer o seu corre aí em casa, tá bom? Fran, por favor. Nossa, deu uma falhada aqui. Bom, então, reforçar aqui meu agradecimento, né, dizer que eu fico à disposição, inclusive, para compartilhar esse material, compartilhar com vocês, Soninha, essa norma técnica, que é um sonho nosso, que ela seja, enfim, publicada e seja uma realidade, porque realmente ela materializa aí muito das nossas discussões nos SPVVs da cidade. A gente fez uma atualização dela no final do ano passado, mas, enfim, não é culpa da pandemia somente, existe, infelizmente, uma vontade aí da atual gestão, e não há nada diferente disso, né, infelizmente. Então, reforçar meu agradecimento, dizer que eu fico à disposição. E, Sandra, quando você fala, acho que gostei muito dessas suas colocações sobre o que você está tratando com as suas equipes, né, porque realmente não está fácil ser mãe nessa pandemia, né? Claro que no meu caso sou privilegiada, que tenho todas as condições aqui de ter alguém que possa ajudar, a outra está lá jogando enquanto eu estou aqui. Mas é isso, né? A gente precisa realmente olhar para as mulheres, né? As mulheres que integram essas famílias, porque não está fácil, né? Para nós mulheres, para as crianças, claro, mas, né, se somos as agentes de proteção, a gente também precisa ser olhada, né? Mas muito obrigada, gente. Muito obrigada, Fran, pela disponibilidade aí, e de verdade, fica tranquila para fechar a câmera e cuidar dos meninos aí, tá bom? Muito obrigada. Sandra. Eu queria agradecer, né, a oportunidade dessa discussão, agradecer também aí os trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente, né, principalmente dos SPVVs,
os serviços fecharam, os SPVVs estão ali firmes, e também estão em sofrimento, né? Como a Fran falou, as condições precarizadas de trabalho, precisam entrar em contato, mas só tem um telefone, acabam ligando das suas casas, o quanto também está sendo difícil para esses trabalhadores e trabalhadoras da assistência, falo da assistência porque é onde eu estou em contato, porque eles não conseguem fazer a divisão do público e privado. A violência agora atravessa a própria casa, o meu espaço, né? A gente tem discutido muito isso, pensando nesse acolhimento dos trabalhadores, dizer, como é que é para você atender violência dentro da sua própria casa? A gente tem o hábito de desconectar, e tem pesquisas que diz que o nosso cérebro funciona também quando eu saio do meu trabalho, eu vou para minha casa, tem toda uma logística que faz essa divisão. As pessoas estão atendendo dentro dos seus quartos, dentro da sua cozinha, ouvindo histórias pesadas o dia inteiro, ouvindo relatos de maus tratos, de violência. Então, o quanto também esses trabalhadores, essas trabalhadoras, estão adoecendo nesse processo, né? Porque eles precisam, então há uma preocupação muito intensa, né, em prestar um serviço bacana para os usuários, mas também estão prestando com seu computador, com seu telefone, com seu celular. Então, o quanto também estão sendo violados, né, nesse sentido, e como a gente precisa pensar mais amplamente, sei que a pandemia não foi uma escolha, e sei que a gente não tinha planos para algo como esse, mas agora a gente já sabe que ela já está acontecendo, e como que a gente pensa na saúde dessas trabalhadoras e desses trabalhadores dessa área tão difícil, que é o enfrentamento da violência doméstica contra a criança e adolescente. Então, aqui meu respeito para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras, e minha gratidão aí pela Soninha, pela essa discussão, que ela é fundamental e a gente precisa muito falar disso, né? Então, meu muito obrigado. E o prazer de estar com a Dalca aqui, né? Retomando, acho que é muito bacana, assim, saber que eu comecei lá, de onde tudo surgiu, foi por uma provocação do próprio NRVV. Então, minha gratidão para a Dalca e para toda a equipe, que aprendi muito e acho que definir por essa área, porque era estágio, né, de faculdade, definir por essa área aí, muito pelo que eu aprendi lá. E a Fran, grande compa, né, Fran? Está junto aí nas batalhas, aí como representação da categoria que a Fran está. Hoje a gente está sempre junto. Obrigada para quem também está assistindo. E espero que tenham muitas ideias, porque a gente precisa de muitas ideias. Não sabemos como lidar com uma série de coisas. Então, quanto mais ideias vier, melhor vai ser. Obrigada pela oportunidade, pela Alice também, né, por estar dando toda essa assessoria para a gente. Muito obrigada, viu? A gente é que agradece, não só eu, várias pessoas aqui participando estão agradecendo também, a Gislaine Vieira da Silva, obrigada pelo debate, a professora Sandra maravilhosa, a Ione da Cruz Campos, a Samanta Lopes, todas com gratidão, a Márcia Aguiar com ideias, eu falei em jogos e games, ela falou, e arte e terapia já constam das PICs, práticas integrativas e complementares, né, em saúde. Então, estamos todas gratas com a exposição de vocês. Eu passo a palavra, então, para a professora Dalca Ferrari, para suas conclusões. Bom, também quero agradecer muito a oportunidade, Soninha. Eu acho que você está na linha certa de provocar a sociedade para esses problemas, porque a gente precisa da ajuda, né, de outros fora da nossa área que nos ajudem, né, a levantar essas discussões. E, principalmente, eu acredito que temos muito, né, ainda a construir. Acredito que a gente pode chegar lá, hoje estamos chegando perto, né? É questão de refletir um pouco mais sobre as nossas práticas mesmo. Eu queria te dar uma sugestão para o evento que vai acontecer. Eu acho que a linha da criança e do adolescente poder inventar, criar uma pecinha de teatro, sabe, sobre o que ela está vivendo ali naquele dia, resumindo, no final da atividade, sempre é muito construtivo, né, nesses eventos, né? E eles refletem realmente. Nas organizações, assim, no tipo a formatura ou encerramento de um projeto, eles criam pecinhas maravilhosas que refletem a violência doméstica, mas do jeito que eles querem, né, ser entendidos. Então, não sei se vocês tinham pensado nisso, mas assim, um espacinho para alguma questão de interpretação sempre é benéfica, né? E agradeço também a oportunidade de estar com a Sandra, né, que a gente se viu, né, há tanto tempo,
a Fran, né, que vejo mais, né? A gente está sempre se cruzando, né, Fran? Mas indiretamente também é uma oportunidade de ver o trabalho de vocês, como está fluindo, né? A gente tem experiência lá com 2 SPVVs que me vi muito nas entrelinhas de como as coisas funcionam e como eles são aguerridos, né? É uma turma bastante corajosa, né? Porque realmente eles enfrentam algumas dificuldades e eles dão conta dessas dificuldades. É bem, bem sofrido, ao mesmo tempo prazeroso, né? E quem sabe a gente possa se ver em outras ocasiões, né? Com algumas notícias crescendo, né? Aí ajudando. E com a ajuda aí, principalmente de vocês, né? Que estão pensando nessas causas nobres, né? Agradecer também a Alicia a oportunidade, né? De ajuda. E estamos à disposição, tá? Para qualquer coisa. Muito obrigada. Estamos à disposição na Câmara também. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. E podem nos procurar com demandas, com cobranças, com sugestões também de temas de encontros, de dinâmicas, de convidadas e convidados. A gente tem muito interesse em oferecer à Câmara o espaço do parlamento para discussões que a sociedade, né, a gente propõe também. Aliás, nessa quinta-feira, a Comissão da Criança e Adolescente vai tratar sobre os direitos da pessoa autista. Tem um projeto de lei tramitando, aliás, tem mais de um projeto de lei tramitando na Câmara, tratando disso, então estão todos convidados, quinta-feira, das 10h30 ao 12h30, e tudo em ambiente virtual também, então dá para entrar lá pelo site da Câmara e acompanhar. Então, por favor, fiquem no nosso pé, a gente está lá para sermos, né, questionadas, cobradas, receber sugestões. Por favor, contem conosco, e foi muito bom, sempre é bom contar com vocês. Professora Fran, professora Sandra, professora Dalca, está todo mundo agradecendo aqui também, e essa gravação aqui fica disponível também no Facebook para quem quiser assistir mais tarde. Então, se vocês tiverem ideia de compartilhar com outras pessoas que podem ter interesse nisso também, por favor, fiquem à vontade. No dizer regimental, né, seria nada mais havendo a tratar, mas isso é sempre mentira, né? Então, seria muito mais havendo a tratar, mas muito mais. Mas fica encerrada essa transmissão aqui. Obrigada mesmo para quem expôs e para quem acompanhou a gente aqui no Facebook e nas redes. Tchau, boa tarde para vocês, boa semana. Tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Igualmente.